Shalom Adonai, amém? Graça e paz a todos. Quão bom é estar com os irmãos novamente, amém? Para assim reunidos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Antes de começarmos a meditar na palavra, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, o nosso Pai, agradecendo a Ele por essa oportunidade, pelo fôlego de vida que Ele nos concede nessa noite, amém? Maravilhoso e eterno Deus, graça nós te damos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nós nos encontramos reunidos mais uma vez para exaltar e bendizer o teu santo nome. Deus amado, Deus querido, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, juntamente, ó Pai, com Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma multidão grande. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Versículo de número 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a alguém, mas vai-te ao sacerdote e apresenta-te a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Você que está presente pode se sentar em nome de Jesus. Nós vamos mais uma vez meditar nessa passagem, onde nós vemos um leproso indo em direção ao Senhor. E nos dias de hoje nós vemos que a lepra ela é uma doença que tem cura, uma doença curável, hoje pelo nome de hanseníase. Mas eu fico tentando entender nesse tempo, aonde a pessoa que recebeu essa notícia de que estava com lepra era praticamente uma sentença de morte. Ele não poderia mais estar reunido ali com seus familiares, com seu parente, mas ele tinha que se retirar. Ele tinha que se afastar de todos. E algo que nos chama a atenção, aonde diz o versículo 2 que o leproso veio e adorou o Senhor, dizendo: Se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele não chegou para Jesus dizendo: Olha, eu estou com lepra, me cura, porque ele estava no meio de uma multidão. E ele sabia que ele não poderia estar ali. Mas ele chegou diante daquele que conhecia a sua necessidade e sabiamente usou as palavras certas: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E assim Jesus o fez e cura esse leproso. E analisando essa passagem conhecida, eu vejo dois aspectos. O homem que já tinha praticamente uma sentença de morte determinada. O homem que tinha naquele momento ali a sua esperança de vida pautada por alguns anos ou por alguns meses. Mas eu vejo pelo outro lado, um homem que não se apoiou no resultado humano, mas eu vejo um homem que se apoiou no Senhor. Um homem que sabia da onde que poderia vir o seu socorro, da onde poderia vir a sua cura. E assim, através da sua fé, esse leproso alcançou o seu milagre. E eu vejo hoje a gente analisando a situação que os leprosos se encontravam nos tempos bíblicos, é um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Um isolamento, um distanciamento. Mas eu trago essa mensagem refletindo nos dias de hoje, porque talvez muitos estão bem fisicamente, estão com a sua aparência boa, saudável, estão com a sua vida correndo tudo dentro da normalidade, mas por dentro está como esse homem, doente. Infelizmente nós vemos muitas pessoas dentro da casa do Pai, leprosos, doentes espiritualmente,
porque tem deixado de praticar o que a palavra diz. E eu vejo esse distanciamento como um divisor de águas. Quando este caos cessar, quando essa pandemia passar, eu acredito que nós teremos pessoas novas dentro da congregação para glorificar e exaltar a Deus pelo milagre alcançado, testemunhos por não ser atingidos por essa praga, por essa doença. Mas pelo outro lado, nós teremos pessoas também longe da casa do Pai, que estiveram conosco, sentados, reunidos e adorando o nome do Senhor, mas por deixar de se alimentar da palavra que é viva, não vão resistir à pressão. Não vão aguentar retornar para a casa do Pai. Tudo eu vejo que é um propósito do Senhor. Muitos estão analisando isso de várias formas. Alguns como conspiração, outros como uma epidemia, outros como um caos. Mas nós que cremos e acreditamos no nosso Senhor e na palavra dele, nós precisamos crer e entender que tudo está debaixo do controle do Senhor. Nada fugiu do controle de Deus. Quando nós queremos fazer uma reforma, algumas mudanças em nossa casa para torná-la melhor, é preciso quebrar, é preciso abrir buracos, e faz bagunça, e faz sujeira, às vezes machuca. Mas no final de tudo, quando a reforma acaba, quando a bagunça cessa, quando a poeira abaixa, o resultado ele é positivo. E eu enxergo dessa maneira como o Senhor agindo. Eu não posso dizer para você que eu vejo isso como a mão do inimigo. Porque a palavra me diz que Deus ele está no controle de todas as coisas, todo poder, toda majestade, todo domínio está nas mãos do Senhor. Nada acontece sobre essa terra sem a permissão dele. Se tudo isso está acontecendo, existe um propósito. E este propósito quem vai determinar somente é o Senhor. Quando tudo isso cessar, quando a poeira baixar, nós veremos e contemplaremos o que aconteceu. Com a cabeça mais fria, com os ânimos menos exaltados. E assim essa mensagem me chama a atenção, porque outras pessoas passaram pela mesma doença que esse leproso. A palavra aqui não dá nome a ele. Mas lá em 2 Reis, a palavra fala sobre outro leproso. Gostaria que você abrisse comigo aí, 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos entender um pouquinho agora sobre a perspectiva de outra pessoa. 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Começa dizendo assim: E Naamã, chefes do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Versículo de número 4. Então entrou Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. E então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei da Síria. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei esta carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim? Para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que de veras notai, peço a vós que vede, que busca ocasião contra mim. Versículo de número 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel.
Agora, analisando por essa segunda perspectiva, um homem de relevância nacional naquela terra. A própria palavra diz que era um homem valoroso diante dos olhos do Senhor e diante do seu Senhor a quem ele servia. Aqui nós vemos um homem que se encontrava doente, já tinha uma doença que decretava a sua morte. Mas eu vejo agora Naamã não agindo pelaquilo que o sistema normal disse. Eu vejo Naamã ainda conduzindo as suas obrigações, conduzindo as suas tarefas, não por uma sentença de morte, mas ainda servindo ao exército, que era a função dele. E aqui a gente vê que no desenrolar dessa passagem, uma menina que foi levada cativa para essa terra. Ela ali está com a esposa de Naamã, com a sua senhora, e ela disse: quem dera, se o meu senhor pudesse ir à minha cidade. E assim a gente vê que Naamã, um homem com os dias contados, um homem com a sua vida determinada em pouco tempo, diante de uma pessoa que lhe indicou o caminho. Essa menina não podia fazer nada por Naamã. Ela não podia curá-lo, ela não podia sarar ele da sua doença, mas através da vida dessa menina, ela indicou o caminho a Naamã. E no desenrolar da história a gente vê que Naamã ele vai a outra terra e ele procura o profeta, e o profeta dá ele uma ordenança. E Naamã, sendo um homem sujeito à autoridade, ele obedece aquilo que o profeta disse. E nós sabemos que Naamã ele foi curado depois de mergulhar e descer as águas. Eu entendo que sou eu e você quem decide como nós vamos levar a nossa vida. É nós que determinamos o nosso futuro. Naamã ele poderia ter escolhido não ir, mas ele decidiu ir. Ele decidiu tentar. Ele decidiu buscar um milagre. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Estamos doentes espiritualmente, mas ainda com as nossas falhas, com as nossas limitações, nós a cada dia estamos na casa do Pai, buscando socorro e o alimento necessário para superar um dia após o outro. Mas como nós bem sabemos, existem irmãos que deixaram de lutar, deixaram de praticar aquilo que a palavra ensina e se contaminaram pelo pecado. E a própria palavra diz que o pecado ele gera morte. Para a carne é algo prazeroso, mas para o nosso espírito é uma sentença de morte. E eu vejo aqui esses dois exemplos diferentes. De um leproso onde a Bíblia não revela a sua relevância social, quem ele era, talvez se era um morador que ficava às margens da sociedade. Mas nos dois eu vejo características diferentes, mas resultados iguais. Eu vejo o primeiro leproso indo de encontro a Jesus. Esse teve o privilégio de estar face a face com o Senhor. E o segundo, não podendo estar diante de Jesus, mas reconhecendo a autoridade de um profeta, que exercia a sua autoridade através da parte do Senhor. Obedecendo às instruções do profeta, foi curado, não pela relevância do profeta, mas através do nome de Jesus. Precisamos entender que todo poder, todo domínio está debaixo das mãos do Senhor. Como eu disse no começo, nada foge do controle de Deus. Tudo está sobre o seu domínio. Para nós, às vezes, as coisas conspiram para o lado negativo. São muitos rumores de países querendo atingir a outros, de guerras entre as nações. E nesse tempo a gente tem visto muitas coisas que eu tenho certeza que tem entristecido o coração do Senhor.
onde era momento das autoridades religiosas estarem se reunindo em prol do reino, em oração, em santificação, em jejum, em ensinamento da palavra, há uma guerra particular de ofensas, aonde o pastor de número 1 critica o pastor de número 2 e o de número 2 fala mal do pastor número 1, e assim vão vivendo uma guerra entre si. Precisamos entender qual é o nosso posicionamento. Precisamos entender para que o Senhor nos chamou e qual é a nossa função. Por mais que talvez eu e você, muitos discordam do governo ou das autoridades instituídas sobre a nossa nação, não cabe a nós julgá-las. Cabe ao Senhor. Mas a Bíblia nos ensina a orar por elas, a orar por essas autoridades, colocando-as diante do Senhor para que o Senhor faça com que eles façam cumprir a vontade de Deus. Esse precisa ser o posicionamento da igreja, não de ficar discutindo, de ficar disseminando intrigas, porque hoje, através das redes sociais, a gente não sabe mais o que é verdade. Mas dentro da palavra de Deus está a total verdade. E é nela que nós temos que nos apoiar. E é nessa palavra que nós precisamos nos apegar. O livro de Eclesiastes 3 começa dizendo: tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. E sempre ministramos essa palavra. Tempo de plantar, tempo de colher. Mas é chegado o momento no livro de Eclesiastes que nos versículos seguintes ele vem dizendo: olha, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu acredito que nunca se encaixou tão bem este versículo. Talvez muitas das vezes a gente pregou de outras formas, aonde pensávamos que não era para estar perto de um amigo, ou se afastar dos parentes, ou se afastar daqueles que nos fazem mal. Mas eu vejo hoje a palavra do Senhor se encaixando em todo o tempo. A palavra do Senhor, ela se encaixa desde o começo da fundação do mundo até os últimos dias. Quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, nós começamos a ver como será o fim. E é impossível nós analisarmos esse livro sem perceber as evidências no mundo de hoje. Eu não posso dizer para você com quanto tempo ainda estaremos aqui, mas eu acredito que nós não viveremos muitos anos, porque os sinais, eles são nítidos. Ainda falta muita coisa para se cumprir, mas a palavra, ela vem dando indícios que tudo está se cumprindo. E eu quero te perguntar nessa noite se for da vontade do Senhor que talvez eu e a minha casa ou você fôssemos acometidos por essa doença. Será que nós estaríamos tranquilos segundo a nossa salvação? Porque nós sabemos que, como diz a palavra do Senhor, tudo é vaidade. Tudo sobre essa terra vai ficar. O tempo que nós vivemos em cima dela é curto, comparado a onde vamos passar a nossa eternidade. E é essa reflexão que nós precisamos fazer. Será que se o Senhor nos chamasse nessa noite para nos recolher, qual de nós estaria pronto? E dizendo: Senhor, eis-me aqui. Pode me levar porque eu estou pronto. Porque o Senhor, Ele vai chamar cada um em um tempo. Mas precisamos entender que a nossa vida, ela tem que estar diante da palavra. Como eu disse, o leproso tinha uma sentença de morte determinada. Mas ele foi até o Senhor e foi curado. Assim somos nós, que talvez outrora andamos no pecado, condenado à morte. Mas houve um dia oportuno que o Senhor nos chamou para a luz e nos resgatou do pecado e quebrou essa sentença de morte e nos chamou para uma vida e uma vida em abundância. E hoje nós estamos aqui. Talvez você que está nos assistindo tenha a sua história de vida, tenha o seu caminho a percorrer. Saiba que o Senhor tem uma vida e vida com abundância para você. Precisamos pautar a nossa vida no altar do Senhor. Não se atemorize, não fique preocupado com o que vai acontecer diante da sociedade, mas deposite a sua confiança no Senhor, porque nada fugiu do controle.
Esse é o nosso Deus, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que quebra jugo, que despedaça os grilhões, as correntes. E nesse momento nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Nós não somos perfeitos, longe disso, mas estamos buscando a santidade dia após dia. E nós nos aproximamos do Senhor quando nós andamos na contramão do sistema. Quando as minhas atitudes são diferentes do que o mundo propõe. Eu me aproximo do Senhor e da minha salvação quando eu dou um passo contrário ao pecado. O pecado ele é uma oferta que é colocada e posta a todos nós. Cabe a mim e a você decidir se vai aceitar ou se vai recusar. Às vezes sabendo que é algo prazeroso para a carne, mas mortal para o nosso espírito. Se nós agirmos com esse pensamento, de toda vez que formos colocados diante de uma situação onde o pecado e o mundo nos confronte, nós saberemos recuar no momento certo. E a gente só consegue vencer a luta contra o pecado quando o nosso espírito está fortalecido. Quando a nossa comunhão com o Senhor está fortalecida. A palavra de Deus nos diz que Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E é por isso que eu e você se encontram aqui. É por isso que os irmãos que nos assistem estão aí. Nós somos chamados, igreja, para fazer a diferença. Faça a diferença onde quer que você estiver. Leve a palavra. Antes não tínhamos tempo para reunir na casa do Pai. Hoje temos tempo e não estamos podendo reunir da forma que nós queríamos. Mas sabemos que tudo tem o seu tempo determinado. Daqui a pouco esse tempo vai passar e vai chegar um novo tempo, onde nós poderemos estar reunidos com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos irmãos que estão nos assistindo online. E aí, precisaremos estar fortalecidos. Precisaremos entrar nessa nova jornada melhores e mais firmes do que estávamos antes. Isso vai servir de experiência, igreja, para que nós possamos levar o evangelho adiante com autoridade, com ousadia, sem medo. Eu acredito que muitas pessoas que se encontravam distante do Senhor, longe dos seus caminhos, eu acredito que essa epidemia trouxe muitas pessoas para perto do Pai. E eu digo, estar perto de Deus não é estar na igreja. Estar perto de Deus é fazer a vontade dEle. Quando nós fazemos a vontade do Senhor e quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos perto dEle. E assim Ele se fará perto de nós. Amém? Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. A você que está nos assistindo neste momento, que você possa chamar aí o seu marido, a sua esposa, aquele que está assistindo com você, a fechar os seus olhos neste momento para nós fazermos uma oração neste momento. E eu gostaria que você orasse com fé, porque a fé ela move montanhas. A fé do leproso trouxe a cura para si. A fé de Naamã trouxe a cura para si. E a nossa fé ela vai mover o mundo. Maravilhoso Deus. Nós te exaltamos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite, de estarmos reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus amado, Deus querido, nessa hora, Deus, nós entendemos a Tua palavra. O que a Tua palavra nos diz, ó Pai, através deste leproso, através da vida de Naamã. Deus amado, Deus querido, que por mais que exista uma sentença de morte decretada sobre a minha vida ou sobre a vida dos meus irmãos, nós sabemos que há poder e autoridade no nome de Jesus para quebrar essas sentenças. Deus amado, Deus querido, nessa hora eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa nação. Pai amado, Pai querido, porventura, se há alguma sentença de morte determinada sobre a nossa nação, nós jogamos e cancelamos por terra, na autoridade do nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, nós decretamos, ó Pai, em nome de Jesus, a falência dessa epidemia no estado de Belo Horizonte. Deus amado, Deus querido, da nossa cidade, no nosso estado. Deus amado, Deus querido, quebra toda sentença de morte, todo julgo, Pai. Deus amado, Deus querido, visita a nossa nação.
de leste a oeste, de norte a sul. Deus amado, Deus querido, age, Pai, com toda a autoridade. Age, meu Deus, conforme a tua vontade e não conforme a nossa. Deus amado, Deus querido, porque nós cremos e profetizamos que sairemos, Pai, fortalecidos, sairemos uma nação diferente. Deus amado, Deus querido, nós profetizamos, Pai, que a nação brasileira irá reconhecer o poder do Senhor sobre essa terra. Deus amado, Deus, que nós colocamos todos os povos diante do Senhor. Aonde, Pai, há um servo do Senhor, onde há um homem e uma mulher de oração, que assim, Pai, o Senhor possa alcançá-los. Deus amado, Deus querido, porque a Tua palavra nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Entra, Deus, com misericórdia, com poder, com amor, e que se faça cumprir a Tua vontade. Deus amado, Deus, que nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos com as nossas portas abertas nesse dia. Deus amado, Deus querido, saberemos, ó Deus, e iremos levar adiante os feitos poderosos do Senhor sobre essa casa, sobre essa reunião de oração, sobre a vida dos nossos irmãos. Deus amado, Deus querido, nós somos gratos a Ti porque tem guardado a nossa vida. Deus amado, Deus querido, mesmo, Pai, que o mundo conspire contra, nós ainda, Pai, permaneceremos de pé, confiando em Ti. Deus amado, Deus querido, porque nós sabemos, Pai, que nós não servimos a um sistema falido, mas nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus amado, Deus querido, eu quero, Pai, ministrar toda sorte de bênção sobre a vida dos meus irmãos que estão presentes aqui, sobre a vida, Pai, daqueles que nos assistem, Pai, e estão impossibilitados de estar presente, talvez por um resfriado, pelas medidas protetivas. Deus amado, Deus querido, que eles possam se sentir acolhidos e abraçados pelo Senhor. Deus amado, Deus querido, onde houver um homem e uma mulher de oração, que o Senhor possa escutar a tua oração. Nós ligamos as nossas orações ao céu, profetizando, Pai, saúde, livramento, fé e ousadia sobre o teu povo. Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é fiel. Deus amado, Deus querido, nós te bendizemos e que o Senhor possa fazer os teus milagres no nosso meio e na nossa casa, para a honra e para a glória do teu santo nome. Esse é o nosso Deus.